De acordo com Cláudio Francisco, na sua obra Introdução ao Antigo Testamento, da antiga editora Juerp, a gente observa aqui o seguinte: do nascimento à conquista da Palestina por Nabucodonosor, em 605 a.C., quarto ano de Joaquim, a gente tem, durante o reino de Josias, nascido de família sacerdotal em Anatote, cerca de 3 milhas ao norte de Jerusalém. Começou a profetizar quando era ainda jovem, na década do terceiro ano de Josias, em 626 a.C. Temos a descrição de sua timidez e de como Deus o tornou forte para falar a verdade, e muito material do livro de Jeremias, de 1 a 6, pertence a este período. O zelo de Jeremias como profeta pode ver-se no capítulo 6, versículo 10. Testemunhou a grande reforma do 8º ano de Josias. Jeremias era familiar com a lei, especialmente com o Deuteronômio, e aí esteve presente no funeral de Josias e lamentou a sua morte, de acordo com segundo livro das Crônicas, capítulo 35, versículo 25. Também a gente tem isso no reinado, de Josias. Durante os primeiros anos do reinado de Joaquim, em perigo de vida no princípio do reinado de Joaquim, devido à sua pregação fiel a Deus, ele passou uma certa dificuldade. Aí é só você ler lá no capítulo 26. Parte dos capítulos 7 a 20 pertencente a um período anterior ao reinado de Joaquim também. Veja, especialmente capítulo 7, versículos de 1 a 20, capítulo 9, versículo 1. Também temos a vida de Jeremias ameaçada em Anatote, qualquer lugar durante o reino de Josias, depois de 621 a.C., no capítulo 11, versículos 18 a 23. Sua própria família também estava contra ele, como a gente vê no capítulo 12, versículo 5. Era amaldiçoado por todos, capítulo 15, versículo 10. Minha gente, assim era a vida do tal profeta chorão. E aí vamos lá, também proibido de casar, como está lá no capítulo 16, versículo 2, que para o Gilson, isso fez com que a vida dele fosse menos difícil, né, Gilson? Depois eu explico por quê. Então tá bom, depois você explica pra gente. E aí nesse caso, posto no tronco por Pazur, capítulo 20, versículo 1. Desespero, desapontamento e indignação do profeta. Você vai ver nos versículos 14 a 18. E aí a gente viu aqui do nascimento, a conquista da Palestina por Nabucodonosor em 605 a.C. E agora a gente vai estar da vinda de Nabucodonosor em 605 a.C. ao princípio do cerco em Jerusalém, em 588 a.C. Vamos verificar o seguinte: durante o resto do reino de Joaquim, grande vitória de Babilônia em Carquemes em 605 a.C. Veja Jeremias 46, versículos 1 a 11. Jeremias prega a submissão à Babilônia, no capítulo 25. Daí onde tem gente que fica assim: esse cara está contra o governo, esse cara está contra o país, esse cara está contra nós, e assim por diante. E aí, tentativa de prender Jeremias no 5º ano de Joaquim, em 604. O rolo de suas profecias foi queimado por Joaquim, mas Jeremias foi exortado a reproduzi-la, e muitas outras palavras foram adicionadas. Capítulo 36, versículos 9 a 32. E aí tem depois sobre o reinado de Zedequias. Jeremias prega a submissão ao rei da Babilônia durante todo o reinado de Zedequias. Anuncia aos reinos gentios ao redor de Zedequias que Nabucodonosor reinaria sobre suas nações. Capítulo 27. Contenda com Ananias. No capítulo 28, contenda por carta com os falsos profetas da Babilônia. Capítulo 29, ao se aproximar a Babilônia para o ataque a Jerusalém,
Jeremias pede a Zedequias que se submeta ao rei da Babilônia, capítulo 21. E aí é importante a gente olhar para tudo isso e verificar, né, que assim, ele fica numa situação difícil. Primeiro porque Deus diz para ele o que vai acontecer, depois ele diz para o povo o que vai acontecer. Quando a coisa começa a acontecer, ele diz: é melhor a gente se render, né? Então é um negócio complicado. Aí vem o que? O cerco a Jerusalém, em 588 a 586. Durante o primeiro cerco, Jeremias anuncia a Zedequias a certeza da queda da cidade, capítulo 34, versículos 1 a 7. E aí a gente tem também quando os caldeus abandonaram o cerco para ir ao encontro dos exércitos de Faraó. Jeremias afirmou que voltariam e tomaria a cidade. O profeta é o que? Aprisionado junto à porta da cidade, quando se dirigia a Anatote, e é atirado na masmorra, na casa de Jonatas, o escriba, capítulo 37, versículos 3 a 15. A seu pedido, o profeta é transferido por Zedequias para o corpo da guarda na casa do rei, capítulo 37, versículos 36 a 21, e capítulo 32, versículo 2. A gente tem também, né, quando Jeremias expressa sua confiança, a sua confiança na volta dos cativos do exílio, comprando um campo em Anatote, capítulo 32, versículo 6. Jeremias é acusado de traição e é tirado no cárcere para ali morrer, mas é socorrido por um etíope e levado novamente ao corpo da guarda, capítulo 38, versículos de 1 a 13. Em entrevista secreta com Zedequias no templo, capítulo 38, versículos 14 a 28. Aí a gente tem também as suas experiências no período posterior à captura de Jerusalém, levado em cadeias até Ramá, Jeremias 40, versículo 1. E é bom a gente ver a atitude de Nabucodonosor para com Jeremias, capítulo 39, versículos 11 a 14. Solto por um general de Nabucodonosor e convidado a permanecer em Judá, capítulo 40, versículos 2 a 5. Mora com o novo governador Gedalias, capítulo 40, versículo 6. Depois do assassinato de Gedalias, vai com Joanã para Belém, capítulo 41, versículo 16 a 18. Levado ao Egito pela força, capítulo 42, versículo 1 a 43, versículo 7. Prediz a desgraça dos judeus no Egito e a vinda de Nabucodonosor, capítulo 43, versículos 8 a 13. E o esforço sincero, mas inútil, do velho profeta para que os judeus abandonem a idolatria, capítulo 44. Então a gente observa, né, toda essa situação do profeta, em que ele passa muita dificuldade, justamente, né, por querer fazer a vontade de Deus, por querer lembrar o povo: olha, o caminho não é esse, por querer orientar os reis. Então é importante a gente extrair dessa situação de Jeremias uma lição para a gente. Fazer a vontade de Deus nunca vai ser fácil. Falar da vontade de Deus, eu acredito que vai ser mais difícil do que fazer a vontade de Deus. E aquele caso, em relação a essa situação, que eu e você, né, possamos aprender com o profeta essa ideia, né, de que assim, não vai ser fácil, mas também não existe nada mais nobre. Você ser representante de Deus na face da terra, do Criador dos céus e da terra, é algo que assim, tem gente que passou num concurso para a Petrobras, porque de repente passou num concurso para a Receita Federal, ou passou num concurso para a Assembleia Legislativa, ou para o Corpo dos Bombeiros, alguma coisa do tipo, fica tão feliz, né? E às vezes a gente não se sente honrado, dignificado, às vezes a gente não se sente prestigiado por a gente ser comissionado por Deus para fazer a vontade de Deus na face da terra. É importante pensar nisso, né? Eu estava conversando com
um irmão ontem, né, sobre algumas portas, né, que Deus tem aberto para mim. E aí eu estava falando para ele, né, que assim, quando eu vejo que Deus me deu a chance de escrever para o estado do Rio e de escrever para o Brasil Batista, eu me sinto honrado. Quando, por exemplo, um artigo meu, ele é considerado para ser publicado na revista da Unigran Rio, né, uma faculdade importante na minha cidade, poxa, eu me sinto honrado. Quando eu vejo algumas questões assim, porque aí eu estava falando com ele, né? Porque no meio batista tem muita gente fera, tem muito pastor top, tem muito teólogo de primeira qualidade, e assim, eu sou aquele cara do tipo, ó, tem gente melhor do que eu, mas já que Deus abriu a porta para mim, eu estou passando, não vou dar a ver não. E aí eu estava falando isso com ele, e assim, as únicas pessoas que não percebem, né, o potencial do pastor Batista, muitas vezes, é o rebanho batista, porque às vezes os obreiros de outras denominações, os membros de igrejas de outras denominações, elas têm uma certa admiração pelo pastor Batista, mas às vezes o próprio povo batista, pelo fato de ter o pastor ali, né, a gente paga o salário dele, a gente sustenta ele, a gente, assim, parece que ele é pouca coisa, e às vezes o pastor Batista, ele absorve esse tratamento, entende? E às vezes ele se diminui, e é interessante a gente ter a ideia, né, de que assim, o simples fato de Deus ter achado você, né, o simples fato de Deus ter achado você, no meio de tanta gente, para ser porta-voz da sua vontade, deveria ser algo que é o seguinte: olha, ninguém dá a mínima para isso, mas eu solto fogos e vou dançar com a vida, porque é uma oportunidade que assim, não dependeu de mim, não dependeu da minha capacidade, não dependeu das minhas virtudes, Deus me chamou. Então, aquele caso, vocês estão aqui, né, por causa de uma vocação, o Gilson não, né, Gilson? Aí nisso, o Gilson não. Aí nesse caso, por exemplo, vocês estão, né, então, vocês estão aqui, né, por causa de uma vocação, e que ninguém nunca tira esse brilho, não. Sabe, de alguém falar assim, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e vocês poderem dizer o seguinte: olha, eu sou alguém chamado por Deus, o Criador do universo. Assim, eu por exemplo, não sou um funcionário da Shell, eu pertenço à igreja, coluna e firmeza da verdade, entendeu? Eu não sou, por exemplo, uma pessoa que todo mundo nessa terra aqui admira, mas eu sou um cara que os anjos conhecem o meu endereço, e os demônios que botam esse monte de gente aí debaixo do pé deles me respeitam, porque eles sabem que para esbarrar em mim tem que esbarrar naquele que me chamou. Então eu não sei se dá para perceber que assim, a gente tem muito para agradecer a Deus, a gente tem muito para se gloriar, né? Como diz a Bíblia, né? Glorie-se em me conhecer, diz o Senhor. Então a gente tem muito para isso, mas pelo fato de a gente ser muito massacrado por esse sistema de coisas, às vezes a gente pode ficar abatido pelo sistema e ter aquela ideia de que é o seguinte: quem sou eu, né? Eu sou um obreiro. É como, por exemplo, Jeremias apanhou, foi preso, humilhado, amaldiçoado, desacreditado, mas é aquele caso, né? Rejeitado. Entende? Só que é o seguinte: a gente está aqui hoje falando desse cara, a gente pega a palavra desse cara para levantar a gente abatida nos nossos cultos, a gente olha para a vida desse cara e a gente se inspira, a gente pega e vê que as profecias desse cara foram cumpridas. Então é aquele caso: Jeremias está morto, mas está vivo, entendeu? Então, eu não sei se dá para perceber, o ministério da gente é um negócio que assim, a gente vai embora, mas como diz Apocalipse, as nossas obras vão nos seguir. É aquele caso: daqui a pouco eu estou indo embora, daqui a pouco eu morro, mas nunca vou morrer. Então isso é um negócio que assim, gente, é para a gente ficar muito grato a Deus. Só de saber que, imagina, que nem eu vou no YouTube e pego uma mensagem do Russell Shedd. O Russell Shedd já se decompôs, mas está vivo.
E as palavras dele ainda ecoam no coração de muita gente. Então é importante a gente olhar para isso e verificar, né, assim, que título mais nobre do que o homem de Deus? Não, Né? eu assisti um culto, uma pastora, ela foi cadeira, foi bandida, colocar assim. Meu amigo, você vê ela começando lá de trás, ontem acompanhada, não lembro o nome dela agora. E hoje ela fazendo teologia. Meu amigo, no meio do culto assim, ela parou e começou a falar de Deus, profecia. Chamou você lá. Pastor, tem muitos que olham você andando de carro, nem dia para você colocar a gasolina você tem. Mas ele hoje está entrando com uma visão na fora. Ele começou a falar. Rapaz, eu falei assim, meu Deus, cara, eu fiquei impactado. Não, mas é mesmo, é mais ou menos assim, é mais ou menos assim. Chamou um garotão lá, você é muito esforçado. Sabe aquele cantinho que você tem, todo quebradinho que você fala com Deus? O garoto, para de sabor, né? Ah, claro que não chora. Até eu dei vontade de chorar agora pelo cara. Aí ele falou assim. Porque tu pensa que ninguém tá te vendo, né, velho? Aí ela falou assim, ó, lembra do que seu pai falou pra você na quarta-feira, meio-dia? Aí acabou tudo. Eu falei, meu irmão, rapaz, só Deus mesmo. Não, mas e assim, e só de pensar que a gente não merece nada disso, e às vezes a gente desvaloriza algo tão sublime, né? Então, minha gente, tem como a gente fazer o intervalo agora, já que a gente encerrou o caminho, pra gente não, né? Então, vamos pro nosso lanche, 15 para 9 a gente está de volta. Ó, essa. Tem a ver com a aula? Que aí eu deixo. Então vai. Pode desligar. Pode desligar? Então é a abobrinha. A palavra. Eu não tenho nada a ver com a aula. A palavra